E aí galera, sejam muito bem-vindos. Começa agora o episódio dessa semana do podcast Sessão às 6. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas. Como vocês perceberam, o tema é The Boys in the Band. E fiquei bem dividido se devia trazer esse filme ou não. Aí perguntei lá no Instagram e a maioria votou que sim, isso ajudou muito. Então se você ainda não acompanha o @Sessão às 6, vai lá. A opinião de vocês é bem importante e acredito que vamos ter uma conversa bem interessante. Quem aí não assistiu, não se preocupem, não haverão spoilers. Então é isso, vamos falar sobre The Boys in the Band. Seguindo com a sinopse, um grupo de homens gays se reúnem em um apartamento de Nova York para a festa de aniversário de um amigo. Depois que os drinks são servidos e a música aparece, um desafio proposto expõe vagarosamente as linhas de falha sobre suas amizades e a mágoa auto-infligida que ameaça sua solidariedade. É dirigido por Joe Mantello. Vale lembrar que ele fez um dos meus personagens favoritos da série Hollywood, que lançou esse ano, e criada por Ryan Murphy, que aliás é um dos produtores aqui desse filme. Ryan Murphy tem produzido muitas coisas interessantes para a Netflix, isso ninguém pode negar. E outra curiosidade é que o roteirista Marty Crowley, ninguém mais e ninguém menos que o responsável pela peça de mesmo nome em 1968. Sem ele, nada disso teria acontecido e o Marty infelizmente faleceu esse ano, dia 7 de março de 2020, antes do filme ser lançado. Então, uma rápida recapitulação aqui da linha do tempo de The Boys in the Band. Qualquer coisa me corrijam nos comentários aí da vida. Marty originalmente criou a peça em 1968 e muitos anos depois, em 2018, novos atores deram vida à adaptação da peça, ganhando vários prêmios, inclusive. E agora, 2 anos depois, a Netflix trouxe os mesmos atores da adaptação para participar do filme. Pronto, deu para entender, né? Bom, o motivo pelo qual eu fiquei tão dividido, sem saber se trazia aqui ou não, é porque quando terminei de assistir, percebi que não gostei tanto quanto esperava e foi bem difícil achar as palavras certas para descrever minhas impressões. E por isso achei melhor dividir em 2 categorias: o que eu gostei e o que eu não gostei, o que não funcionou pra mim. Então vamos começar com a primeira parte, que são os destaques positivos, e queria começar com o apartamento do anfitrião, do Michael. Eu adorei o lugar, não é enorme, mas é grande o suficiente para as cenas não parecerem as mesmas. Digo isso porque quase todo o filme se passa na casa dele, então isso poderia facilmente deixar as coisas mais arrastadas, por ser sempre mais do mesmo, os mesmos tons, as mesmas cores, mas não é isso que acontece. Ele tem uma varanda, um térreo, o primeiro andar, e uma coisa que ajudou muito foram os diversos ângulos em que a câmera está posicionada. Podem prestar atenção, às vezes nossa visão é do canto, de longe, até mais aérea por causa do primeiro andar, né? E essa é uma forma bem inteligente de tentar trazer algo dinâmico, nem que seja um pouco, para uma história que não tem muitos cortes. Outra coisa que dá pra perceber é que, mesmo se você não soubesse que é baseada numa peça, parece bastante com uma, porque não tem muitas locações, como eu disse, o foco é um grupo de pessoas conversando, sem contar que não tem efeitos especiais, não aparenta ser uma produção extremamente cara para ser feita, e ao longo da história eu realmente senti que eles captaram a essência de como seria assistir uma peça. E eu gostei dessa escolha, é bem interessante. Seguindo com as atuações, apesar de terem muitos personagens, a maioria consegue causar uma boa impressão, com destaque para um, que eu vou falar mais pra frente, na parte mais aprofundada dos personagens, mas todos assim, como o tema é festa de aniversário, eles conseguem mostrar muita intimidade em pouco tempo, e isso também graças à intimidade que os atores têm na vida real, por interpretarem os mesmos personagens na peça da Broadway em 2018. Então eles já se conhecem, sabem como os personagens pensam e agem, e como consequência a gente realmente se sente numa confraternização entre amigos, e por ser algo íntimo, parece que também fomos convidados para essa festa, e isso não só graças aos atores, mas também ao roteiro, que aliás é o próximo tópico.
Ainda nas partes positivas, ele faz um ótimo trabalho transmitindo a mensagem de que todo mundo tem problemas e todos passamos por momentos difíceis e conturbados. Isso é visto graças ao jogo proposto pelo Michael, que acaba trazendo à tona certos assuntos e sentimentos do passado de cada um. E outra coisa que o roteiro traz com sucesso são as piadas. Talvez piada nem seja a palavra certa, porque muitas vezes só com uma ação ou reação provocam um bom humor. A maioria é aquela coisa bem para descontrair o público, mas uma cena ou outra eu tava rindo mesmo, porque realmente era engraçado. Ok, vamos seguir agora para o que infelizmente eu tive alguns problemas, então vamos lá. Eu quero começar também pelo roteiro. Assim como ele está presente na parte positiva, apesar de tudo que eu falei ser verdade, eu achei válido colocar aqui porque meu maior problema foi com algumas escolhas do roteirista. Primeiro que ele não consegue aprofundar todos os personagens, e assim, ele não precisava, mas a maioria é tão interessante pelo pouco que a gente observa, e tão pouco é feito com cada um, e que isso me faz pensar também que poderiam haver menos personagens. Porque há 9 pessoas no geral na festa e pra mim poderiam ter 2 a menos, por exemplo. E segundo que eles investem muito tempo com algumas relações, alguns comentários tóxicos, muitas acusações que nem sempre vão pra frente na conversa, vivem apontando o dedo um pro outro. E no início entendi que tinha uma certa importância para mostrar a verdadeira relação entre 2 personagens específicos. Mas chega um ponto que acaba ficando tão repetitivo e cansativo que acaba perdendo a importância, porque você já não aguenta mais. E isso acontece com mais frequência do que eu gostaria. Então, dito isso, vamos agora entrar na seção dos personagens. Eles são muitos, mas organizei de um jeito que dá pra falar de todos, ou pelo menos da grande maioria. Vou seguir a ordem dos meus favoritos, mas adianto que o elenco todo é muito profissional, não há atuações ruins aqui, então vamos adiante. Jim Parsons como Michael, que é o anfitrião. Muitos devem saber que o Jim é muito conhecido por interpretar o Sheldon em The Big Bang Theory e também esteve na série Hollywood. E assim, que ator! E apesar de ter gostado mais da performance dele em Hollywood que aqui, ele tá muito bem aqui também. Pra mim ele foi o ator mais beneficiado pelo roteiro, porque o seu personagem tem as melhores cenas, não todas, mas grande parte, e ele sempre entrega. Tem uma no final, nos últimos minutos, que ele domou a cena inteira. Foi a minha parte favorita do filme, inclusive. Mas apesar disso, achei o Michael um pouco tóxico em certos momentos, principalmente quando interagia com personagens específicos. Às vezes ia pro lado do humor, aí eu relevava, mas alguns comentários dele eu ficava tipo, caramba, você disse isso mesmo? Tá bom, então, sabe? Mas no geral, eu gostei dele. A sua última cena humanizou muito o personagem e era isso que precisava. Seguindo com Matt Bomer, que interpreta o Donald. Ele não tem metade do destaque que o Jim tem, mas com o pouco que é dado, Donald se mostra um cara muito tranquilo na dele e pessoalmente acho que merece o segundo lugar aqui da lista. É o tipo de pessoa que você super seria amiga na vida real, sabe? Vários personagens são assim, na verdade, mas pessoalmente ele me chama mais a atenção. Então agora vamos falar da galera. Andrew Reynolds interpreta o Larry, o pegador do grupo. Robin De Jesus, que interpreta o Emory. Michael Benjamin, que faz o Bernard. E Tuck Watkins, que interpreta o Hank. Esses 4 se enquadram na mesma coisa que eu disse agora há pouco sobre o Matt Bomer. Nenhum deles tem metade do destaque que o Jim Parsons tem, mas tudo bem. A interação entre eles em si é o ponto mais forte. É sensacional. Dá pra notar que realmente eles estão se divertindo gravando o filme. Principalmente o ator Robin De Jesus. A maioria tem boas cenas de destaque e apesar de breves, são bem executadas, algumas com flashbacks que são super bem-vindos, mas foi aquela coisa, muito personagem, pouco desenvolvimento e eles estão muito bem, mas tem uns que me interessavam tanto e que eu queria ver mais e pouco é feito, o que acaba sendo bem chato. E por fim, os que me decepcionaram um pouco, seguindo com o Zachary Quinto, que interpreta o Harold, o aniversariante, e Charlie Carver, que de acordo com a Wikipédia, ele interpreta o personagem chamado Cowboy.
Bom, eu queria começar pelo Zachary, que aliás, só quando o filme acabou que eu me dei conta que ele é o cara que faz o Spock em Star Trek. Eu fiquei sem acreditar, porque ele tá muito diferente aqui. E infelizmente é o personagem que eu menos gostei. O Harold é uma pessoa tão provocativa e em alguns momentos até tóxica que não vi motivo nenhum pra gostar dele. Senti que os comentários que ele faz, por mais brutos e verdadeiros que sejam, no fundo é só pro seu próprio entretenimento. E isso é uma coisa muito insensível. E outra coisa, ele é um aniversariante. Os amigos lá organizaram uma festa, deram presentes pra ele. Inclusive eu tava quase falando isso na tela que eu tava assistindo. Meu amigo, você ganhou presentes? Cala a boca, sabe? Mas esse personagem me fez lembrar aquela pessoa do nosso ciclo social de amizade. Se você não tem um amigo ou colega assim, já deve ter conhecido alguém que fala as coisas sem filtro nenhum, toda a verdade sempre, mesmo que seja desnecessária e insensível. E a pessoa até gosta de ser assim, sabe? Ela, se depender dela, tá tudo ótimo. Pronto. É esse personagem. Mas eu reforço mais uma vez que todos os atores estão bem. O Zachary Quinto é alguém que sabe o timing exato e a entonação, porque entende que dessa forma vai afetar mais os outros personagens, vai afetar mais o público. Ele fala muito bem. Então, em relação a ele, é isso. E por fim, o Charlie Carver, que faz o cowboy. Não acredito que não se deram o trabalho de dar um nome decente, mas eu coloquei ele aqui porque é o exemplo exato de um personagem descartável que tem muito pouco pra fazer e não é levado a sério pelos outros. Vocês já devem ter passado por isso uma vez na vida, com certeza, de estar em um grupo e ninguém presta atenção em você e nem te levar a sério, e ainda por cima eu senti que ele tava ali só pra gerar piadas. Mas assim, algumas funcionam, são engraçadinhas e tudo mais, mas é só isso. Alguém sem profundidade nenhuma, o que é triste porque poderia ser alguém bem mais explorado. Bom, eu gosto de filmes que desafiam as pessoas, de assistir algo complexo ou diferente e terminar sem ter certeza do que eu achei. E depois de um tempo pensando, concluí que The Boys in the Band é um filme bonito, não só visualmente, como também pelas discussões que traz, e com algo a dizer, seja com os comentários sobre a comunidade LGBTQ+, dos anos 60, ou simplesmente sobre a humanidade em geral, como seria mais fácil se fôssemos mais gentis com os outros e até com nós mesmos. E eu adoro quando filmes ou séries nos trazem mensagens como essa, que não se aplicam apenas a um determinado grupo, e é isso que acontece aqui. Outra coisa que vale a pena comentar é que eu não sei se eu entendi tudo. Talvez seja o tipo de filme, ao menos pra mim, que quanto mais eu assistir, mais entendo. Não que seja uma história difícil de entender, mas são tantos diálogos com detalhes que é muito fácil algo ter passado despercebido. Então, para quem assistiu e curtiu, indico também um curta dos bastidores do filme chamado The Boys in the Band, um olhar pessoal, também da Netflix. Eu mesmo assisti o filme e depois o curta e achei legal, dá uma experiência bem completa, ele realmente acrescenta. E tem menos de 30 minutos de duração, então é bem tranquilo. Mas foi isso, pessoal. Se não assistiu ao filme, espero que esse episódio tenha dado uma luz, se aparenta ser do seu gosto ou não, ou se surgiu algum interesse. Se você já viu, vai lá no Instagram, @sessãoas6, e diz o que achou, se concorda comigo, se não concorda, tudo bem também. Se teve algum personagem que mais te chamou a atenção, comenta lá que eu adoro ler o que vocês postam. Assim eu finalizo mais um episódio. Se você escutou até aqui, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!